Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E nesta aula eu irei falar sobre o gênero Shigella, que é um tipo de bacilo gram-negativo. Começando pelas características gerais das espécies que pertencem a esse gênero, é importante só relembrar aqui algo que eu já até comentei na aula de introdução aos bacilos gram-negativos, que já está disponível aqui no canal. As espécies do gênero Shigella são patógenos principalmente internos ao trato intestinal. O que isso significa? Que essas espécies elas causam normalmente infecções intestinais, tá? Então são bacilos gram-negativos, não fermentadores de lactose, não produzem H2S, que é o ácido sulfídrico, e não produzem gás a partir da fermentação de glicose e são imóveis. Outro ponto aqui importante é frisar que essas três características, a questão dessas espécies de Shigella não produzirem H2S, que é o ácido sulfídrico, não produzirem gás e serem imóveis, esses são os três critérios que diferenciam o gênero Shigella do gênero Salmonella, tá? Então anotem isso que é importante porque o gênero Salmonella possui espécies que possuem essas características aqui, no caso H2S positivas, são produtoras de gás e são móveis, tá? Então essas características aqui elas diferenciam esses dois gêneros. Todas as shigellas possuem antígeno O. Na aula de introdução aos bacilos gram-negativos, eu falo sobre os três tipos de antígenos que estão presentes nos bacilos gram-negativos, que esses antígenos eles são importantes, principalmente para a classificação sorológica, tá? Então, se vocês não lembram ou se não assistiram, deem uma olhadinha depois nessa aula, que lá eu falo sobre esses três antígenos, que é o antígeno O, assim como tem também o antígeno K, tá? E tem outros antígenos também. Então, todas as tigelas possuem antígeno O. Esse antígeno O ele é utilizado para dividir o gênero Shigella, em 4 grupos sorológicos. Então, esses 4 grupos sorológicos eles são classificados como grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. No próximo slide a gente vai ver quais são as espécies que fazem parte de cada um desses grupos sorológicos. Então, aqui temos esses 4 grupos, como eu já falei, o grupo A, grupo B, grupo C e grupo D. Então, o grupo A, o principal representante sorológico é a Shigella dysentery, a espécie dysentery. Então, essa espécie dysentery, ela apresenta, até o momento, já foi identificado 12 sorotipos. É a espécie mais virulenta do gênero Shigella e é responsável por surtos graves de disenteria bacilar, que na maioria das vezes é fatal, principalmente dependendo da idade do paciente. Já no caso do grupo B e o grupo C, o grupo B tem a espécie Flexneri, ou seja, corresponde à Shigella flexneri, que apresenta 6 sorotipos, e o grupo C, Shigella boyd, que tem em torno de 23 sorotipos. Essas duas espécies, Flexneri e Boyd, são as espécies de Shigella mais frequentemente isoladas no Brasil. Tá? Já no caso do grupo D, nós temos aí a Shigella sone, que apresenta um sorotipo, e é o tipo mais comumente isolada nos Estados Unidos. Tudo bem? Então, as shigeloses, Então, quando a gente fala de uma shigelose, eu estou me referindo a uma doença causada por alguma espécie de shigella, Então, qual que é a doença causada por espécies de shigella? Então, essa doença ela é chamada de enterocolite, então as espécies de Shigella causam enterocolite, que é um processo inflamatório dos enterócitos, que são as células da mucosa intestinal. A enterocolite causada por Shigella é frequentemente denominada de disenteria bacilar. Eu vou falar mais sobre essa disenteria bacilar,
nos próximos slides. Então, outro ponto aqui importante é o que significa disenteria. Então, o termo disenteria refere-se à diarreia sanguinolenta. Então, quando o indivíduo ele apresenta um quadro de diarreia, porém, essas fezes elas estão apenas líquidas, aquosas, com presença de muco apenas, é uma simples diarreia que o indivíduo ele está apresentando. Agora, quando essas fezes aquosas, né, elas têm a presença de sangue, são fezes sanguinolentas, aí a gente já classifica como disenteria, certo? Um outro ponto importante é que a shigelose, ou seja, qualquer shigelose causada por alguma espécie de shigella, trata-se de uma doença que acontece apenas em seres humanos. Então, o que isso significa? Que não há reservatório animal, né? Então, as espécies de Shigella sempre irão causar infecções, causar enterocolite, irão causar uma shigelose, né? Apenas em seres humanos. Tudo bem? Com relação a patogênese, assim como a epidemiologia, as shigellas são os patógenos mais efetivos dentre as bactérias entéricas, ou seja, dentre as bactérias que causam infecções intestinais. Então, as espécies de Shigella apresentam uma DI50, que é uma dose infecciosa ou dose infectante, né, que é o que significa essa DI50, muito baixa, né? Então, o que isso significa? A ingestão de apenas 10 a 100 bactérias já é suficiente para causar uma doença, já é suficiente para causar uma enterocolite. Enquanto pelo menos 100 mil bactérias de Vibrio cholerae e Salmonella são necessárias para produzir sintomas. Então, aqui a gente consegue, né, eu estou mostrando aqui exatamente para vocês essa questão da dose infecciosa, né, que no caso das espécies de Shigella é muito baixa comparado a outras bactérias que também são bactérias entéricas, que causam infecções intestinais, né, como o Vibrio cholerae, que causa a cólera, e a Salmonella, certo? Aqui nessa tabela, eu tenho aqui uma comparação, né, entre características importantes do gênero Salmonella e do gênero Shigella. Eu não vou abordar cada uma dessas características aqui, porque nessa tabela está muito claro, né? Essas características estão fáceis de serem identificadas e isso é algo que vocês, no decorrer, né, que estiverem assistindo essa aula, vocês deverão olhar com mais detalhe aqui essa tabela e identificar exatamente as características aí que diferenciam espécies do gênero Salmonella das espécies do gênero Shigella, e algumas delas eu até já citei para vocês, né? Como, por exemplo, produção de H2S, fermentação de lactose, né? Então, essas características elas são importantes, né? Vocês terem conhecimento para conseguir identificar aí esses espécies desses dois gêneros, tudo bem? Com relação à transmissão, o organismo, no caso estas espécies de Shigella, são transmitidas principalmente por via fecal-oral. Tá? Então, os principais fatores envolvidos na transmissão de espécies de Shigella são os dedos. Tá? Como assim, professor, os dedos? No caso do indivíduo que não tem o hábito, né, de uma higiene pessoal, não tem o hábito de lavar as mãos, então a ponta dos nossos dedos, a nossa mão, os dedos em si, por baixo das unhas, a gente consegue acumular micro-organismos. Então isso facilita a transmissão não só, né, de Shigella, mas como também de outros organismos. Tá? Então, são os dedos, as moscas. Como assim as moscas? As moscas, elas acabam pousando em cima de material fecal, né?
E aí essas moscas elas pousam depois em cima de um alimento, de uma fruta. Então é uma forma de como, através das patinhas, né, que ficam né, contaminadas, transmitir material fecal, né, para alimentos, e dependendo da condição que esse alimento ele é consumido, ele é armazenado, isso pode facilitar a transmissão, né? O indivíduo ele acaba ingerindo. Assim como alimentos, né, contaminados, e as próprias fezes, tá? O indivíduo ter contato diretamente com o material fecal. Então, os surtos transmitidos por alimentos superam os surtos transmitidos pela água, que é uma outra forma também, como a gente pode adquirir numa proporção de 2:1. Tá? Os surtos ocorrem principalmente em creches e instituições de saúde mental, onde a transmissão fecal-oral ela é mais provável de ocorrer, né? No caso de indivíduos que têm problemas mentais, assim como crianças. Então, isso facilita, né? No caso, tenha contato com fezes, colocar a mão na boca, enfim. E aí, isso vai aumentar a incidência de casos. Crianças com idade inferior a 10 anos são responsáveis por aproximadamente metade das coproculturas, né? Que são os exames bacteriológicos de fezes positivas para a Shigella. Claro que isso também está relacionado a essa questão anterior que eu já comentei, né, de que os surtos ocorrem principalmente em creches, né, pensando aí na questão da idade também, tudo bem? Não há estado de portador prolongado associado às infecções por Shigella, então o que isso significa? Que o indivíduo ele não fica muito tempo, né, com uma infecção por esse micro-organismo, diferentemente do que é observado nas infecções por Salmonella typhi. Tá? Naquela tabelinha que tem aquelas características que eu citei anteriormente, uma característica importante também é com relação ao reservatório de infecção. Lá no primeiro slide, eu já até comentei isso, de que as espécies de Shigella têm apenas como reservatório de infecção seres humanos, né? Não ocorrem infecções em outras espécies de animais. No caso de Salmonella, a Salmonella ela pode causar infecção em seres humanos, assim como também podem causar infecções em outras espécies de animais. Só que existe um sorotipo de Salmonella que ele tem unicamente como reservatório de infecção seres humanos, que é no caso da Salmonella sorotipo TIF. Tá? Então, deem uma olhadinha depois naquela tabelinha que eu já falei que tem aquelas características que comparam, né, o gênero Salmonella com o gênero Shigella, e aí deem uma olhadinha nessa questão do reservatório de infecção, que você vai ver lá isolado a Salmonella typhi. Né? Então, tanto a Salmonella typhi quanto o gênero Shigella tem como reservatório de infecção seres humanos. Tá? Então, uma infecção por Salmonella typhi, o indivíduo ele pode ter uma infecção prolongada, diferentemente de uma infecção por Shigella. As Shigellas que causam doença quase que exclusivamente no trato gastrointestinal, que isso é algo que eu já comentei também lá no primeiro slide, né, de que são patógenos principalmente, principalmente causadores de infecções intestinais, produzem diarreia sanguinolenta, né, que a diarreia sanguinolenta é quando o indivíduo ele apresenta um quadro de diarreia aquosa com a presença de sangue, que a gente chama de disenteria. Então, quando o indivíduo ele tem um quadro de diarreia sanguinolenta, ou seja, uma disenteria, o que está acontecendo? Significa que esta espécie de Shigella, que está causando essa enterocolite nesse indivíduo, elas estão invadindo as células da mucosa do íleo distal, assim como do cólon do intestino grosso. Tá? Então, quando eu me refiro aqui mucosa do íleo distal, é a última parte, o último segmento do intestino delgado. Né? O intestino delgado tem lá o duodeno, o jejum e o íleo, que se comunica com o cólon, que é o intestino grosso. Então, as células da mucosa distal, né, ali no finalzinho do íleo, e as células, os enterócitos
da mucosa do intestino grosso são as células que podem ser invadidas, né, por Shigella. Já já eu vou falar mais, né, sobre isso, porque não são todas aquelas espécies de Shigella que eu comentei, né, lá inicialmente, no caso Shigella dysentery, Shigella sonnei, Shigella flexneri, não são todas essas espécies que possuem essa característica, né, de serem invasivas. Eu irei falar mais especificamente disso nos próximos slides. Então, o que ocorre, o que acontece quando essa bactéria, né, quando essa espécie de Shigella está invadindo essas células da mucosa intestinal? Há uma inflamação local, né? Então vai ocorrer ali uma inflamação local na mucosa acompanhada de ulceração. Mas algo que até então é bom, né? Assim, quando eu digo que é bom, na verdade seria melhor que o indivíduo não tivesse uma infecção, né? Mas quando tem esse micro-organismo, ele raramente atravessa a parede intestinal, né? No caso da mucosa intestinal, ou atinge a corrente sanguínea, diferentemente das salmonelas. Então, quando se tem uma infecção por salmonela, existem sorotipos de salmonela que têm uma capacidade invasiva muito grande, que consegue acabar passando da mucosa intestinal para dentro de vasos sanguíneos, causando um quadro de salmonelose sistêmica, né, quando esse micro-organismo passa para a corrente sanguínea. Já no caso, né, de espécies de Shigella, raramente pode acontecer isso, tá? Embora, tá, algumas linhagens de Shigella produzam uma enterotoxina. E aí essa enterotoxina é denominada, né, ou seja, chamada de toxina Shiga ou toxina de Shiga, tá? Então existem algumas linhagens de Shigella que, além de terem essa capacidade invasiva ou não, né, ou seja, estão ali causando aquela enterocolite e podem também produzir uma toxina, uma enterotoxina, que é a toxina de Shiga. Não significa que são todas, tá? Não significa que isso sempre vai acontecer. Para que isso aconteça, é necessário que essa bactéria ela seja lisogenada. O que isso significa? Que essa toxina de Shiga ela é codificada por genes de bacteriófagos. Então, essa bactéria, essa espécie de Shigella, ela precisa ter sido infectada por um vírus bacteriófago lisogênico e ter transferido genes, né, do material genético do bacteriófago para o material genético dessa bactéria. Aí sim ela irá sintetizar, ela irá produzir essa toxina de Shiga. Claro que isso é um agravante, né? Quando isso acontece, é mais sério, mas não significa que sempre que se tiver uma infecção por alguma espécie de Shigella, isso irá acontecer, tá? Com relação às manifestações clínicas, após um período de incubação de 1 a 4 dias, os sintomas manifestam-se, né, como febre. Então, não é imediato, né? Então, leva um tempo aí de 1 a 4 dias após o indivíduo ele ter ingerido esses micro-organismos. Então, se manifesta com um quadro de febre, cólicas abdominais seguidas por diarreia, que inicialmente pode ser aquosa e posteriormente conter sangue e muco, caracterizando assim um quadro de disenteria, tá? A doença ela varia de branda a severa, dependendo de dois fatores principais. E aí, quais são esses dois fatores principais que determinam se a doença ela vai ser branda ou severa? É a espécie de Shigella, tá? Então, é a espécie de Shigella e a idade do paciente. Então, esses são os dois principais fatores, né,
determinantes para o quadro de evolução da doença, né? Se vai ser uma doença branda, se vai ser um quadro brando ou severo. Sendo que as crianças, né, quando a gente fala aqui da questão de idade, sendo que as crianças e os idosos, né, afetados desenvolvem a doença de forma mais severa, tá? Então, a Shigella dysentery, como eu já comentei lá inicialmente quando eu falei dos grupos sorológicos, a Shigella dysentery, a espécie dysentery, das 4 espécies que eu citei, é a mais virulenta, né? Ou seja, é a mais agressiva. Essa espécie ela é responsável pela doença mais grave, que é a disenteria bacilar. Tá? Então, uma infecção por Shigella dysentery, o indivíduo ele vai desenvolver um quadro de disenteria, ou seja, é um quadro grave da doença, ele apresenta um quadro de diarreia aquosa com a presença de sangue. Já no caso da Shigella sonnei, causa doença branda e é isolada de aproximadamente 75% dos indivíduos que apresentam shigelose nos Estados Unidos. Tá? Então, assim como também as outras duas espécies, Flexneri, né, as outras duas espécies, elas que são normalmente, frequentemente isoladas no Brasil, também causam doenças brandas. Tá? Então, destas 4 espécies, a disenteria é a mais virulenta por apresentar, né, por desenvolver um quadro grave, que é a disenteria bacilar. A diarreia, né, frequentemente esse quadro de diarreia que o indivíduo, né, infectado desenvolve, ele regride em 2 ou 3 dias, nos casos severos, tá? E os antibióticos, eles são extremamente importantes nesse caso, né? Porque eles podem reduzir o curso da infecção. Um outro ponto importante é que as aglutininas séricas, né? Quando eu falo de aglutininas séricas, eu estou me referindo a anticorpos, aos anticorpos, né, presentes no sangue do indivíduo, surgem após a recuperação. Porém, não são protetores, né? Uma vez que o organismo ele não atinge o sangue. Isso eu citei lá anteriormente, que a bactéria raramente ela consegue ir para a corrente sanguínea. Então, trata-se apenas de uma infecção localizada ali na mucosa do intestino. Então, essas aglutininas séricas, elas surgem apenas à recuperação, porém não são protetoras, por conta dessa questão do organismo ele não chegar na corrente sanguínea. Já com relação às IgA, né, que são os anticorpos, as imunoglobulinas da classe A, isso é algo que vocês com certeza já sabem, né, que as IgA são anticorpos que estão presentes em todas as nossas mucosas, é um anticorpo, né, de mucosa, então isso não é diferente. No caso da mucosa intestinal, nós temos anticorpos IgA, então o papel protetor dessas imunoglobulina A no intestino ainda é incerto com relação às infecções por alguma espécie de Shigella. Tá? Isso não significa que uma vez que você teve, você não possa ter novamente uma infecção, até por conta da quantidade de sorotipos, né, que cada uma dessas espécies apresentam. E agora com relação ao diagnóstico laboratorial. As shigellas, elas quando cultivadas, formam colônias não fermentadoras de lactose. Quais são os 2 principais meios de culturas que são mais utilizados para o cultivo de bacilos gram-negativos? Isso eu já citei em outras aulas. São esses 2 meios, o agar McConkey e o agar EMB, que é o eosina azul de metileno. Então, esses 2 meios a gente utiliza muito para o cultivo de enterobactérias, né, de bactérias da família Enterobacteriaceae. E no caso das espécies de Shigella, por elas não serem fermentadoras de lactose, após um período de 18 a 24 horas, que é o tempo de cultivo, né, de incubação, você irá observar na superfície desses meios colônias incolores, né, que é característico de bactérias não fermentadoras de lactose.
Porém, a confirmação do organismo como Shigella e a determinação de seu grupo sorológico são realizadas pela aglutinação em lâmina. Então, como que é feito esse teste? Nós vimos lá que o gênero Shigella, né, possui aqueles 4 grupos sorológicos, grupo A, grupo B, grupo C e grupo D, e cada um desses grupos apresenta lá uma determinada espécie. Então, esse teste de aglutinação ele é feito em uma lâmina, utilizando anticorpos específicos, utilizando anticorpos anti cada uma daquelas espécies pertencente a cada um daqueles grupos. Então, aqui, por exemplo, nós temos aqui Shigella do grupo A. Né? Qual que é a espécie de Shigella do grupo A? É a Shigella dysentery. Então, é retirado do meio de cultura colônias, né, após esse período de cultivo, é feito um esfregaço, né, ou colocado um pouco dessas colônias sobre uma lâmina, e na sequência é colocado uma solução contendo anticorpos anti-espécies do grupo A. E aí você observa se houve ou não a aglutinação. No caso aqui, por exemplo, houve uma aglutinação, então você identificou que é uma Shigella dysentery. Caso se não tiver aglutinação, não é Shigella dysentery. Então você vai agora fazer novamente um novo teste de aglutinação utilizando anticorpos anti-espécies do grupo B e assim por diante até você identificar qual que é, tá? Uma outra forma de diagnóstico, né, que até então é um diagnóstico coadjuvante, né, que auxilia, né, que complementa esse diagnóstico laboratorial, ele consiste na coloração com azul de metileno de uma amostra fecal. Então, nesse teste aqui, que é um teste coadjuvante, né, ele auxilia. Como que ele é realizado? Você vai realizar, através de uma amostra fecal, um esfregaço e uma lâmina, né? E esse esfregaço de fezes, né, de material fecal, ele é corado com azul de metileno. E aí, após essa coloração, você irá identificar, através do microscópio, a presença de neutrófilos. Então, a presença de neutrófilos ali naquele material fecal, corados pelo azul de metileno, indica um envolvimento de um organismo invasivo, ou seja, de uma bactéria que tem a capacidade de invadir as células ali da mucosa intestinal, como, por exemplo, espécie do gênero Shigella, Salmonella, assim como Campylobacter, né? Então, esse é um teste laboratorial auxiliar, né? Coadjuvante. Ele complementa esse diagnóstico laboratorial, te mostrando se possivelmente ali é um micro-organismo que tem uma característica invasiva ou não, pela identificação da presença de muitos neutrófilos ali naquele material fecal. Com relação ao tratamento, o principal tratamento para a shigelose, ou seja, para as infecções causadas por Shigella, consiste principalmente na reposição de fluidos e eletrólitos, né? Uma vez que o indivíduo ele apresenta um quadro de diarreia e ele vai estar perdendo ali muita água, assim como eletrólitos. Só que isso em casos brandos, tá? Já em casos severos, além da reposição de líquidos, é importante também a administração de antibióticos, né? Principalmente quando tem a questão da disenteria, né? Que é o quadro de diarreia com a presença de sangue. Então, nos casos brandos, né? Nos casos brandos, não são indicados antibióticos, apenas a reposição de líquido. Então, o indivíduo ele evacuando é uma forma de como ele vai conseguir eliminar o micro-organismo. Já nos casos severos, não. Nos casos severos, por se tratar de um organismo que tem uma característica invasiva, porque já está apresentando um quadro de disenteria, né, fezes com a presença de sangue,
é importante entrar com um antibiótico, né, com medicamento específico para eliminar esse micro-organismo que não está só ali na superfície da mucosa intestinal, mas como também já está dentro dos enterócitos. Então, uma fluoroquinolona, a principal representante aí nós temos a ciprofloxacina, é o fármaco de escolha. Só que tem um detalhe aqui importante. Como tem uma incidência de plasmídios, né, como esse micro-organismo, né, as bactérias, os bacilos gram-negativos de modo geral, né, no caso aqui das espécies de Shigella, que é o nosso objetivo. Como a incidência de plasmídios, né, que conferem resistência a múltiplos fármacos é elevada, é importante que antes da administração, da prescrição de um antibiótico, mesmo sabendo qual que é aquele fármaco de escolha, como citei aqui, a ciprofloxacina, é importante que seja realizado, né, após a identificação da espécie de Shigella, um antibiograma. Né? É importante que primeiro seja realizado um antibiograma para identificar se de fato a ciprofloxacina é um antibiótico que pode ser prescrito ou não, porque pode acontecer dessa bactéria ela ter adquirido plasmídios de resistência a múltiplos fármacos e esse antibiótico ele não ser o mais ideal para o tratamento desse micro-organismo. Tá? Um outro fármaco de escolha, né, alternativo é o trimetoprim sulfametoxazol. Né? Então, este fármaco aqui é uma escolha alternativa, mas eu continuo afirmando que, por mais que eu esteja aqui citando fármacos de escolha, né, de primeira, né, o mais utilizado e aqueles, né, como uma forma de alternativa, é importante a realização do antibiograma para confirmar se realmente você pode ou não utilizar. Se esses dois aqui eles apresentarem sensibilidade a essa bactéria, óbvio, aí você escolhe a ciprofloxacina, tá? Uma outra coisa, fármacos antiperistálticos, que são medicamentos que de alguma forma possam interferir no peristaltismo intestinal, diminuindo as evacuações, né, diminuindo a quantidade de fezes que esse indivíduo ele está eliminando, são contraindicados na shigelose. Por que é contraindicado? Por que não se pode dar algum medicamento para que o indivíduo ele evacue menos? Uma vez que prolongam a febre, né, diarreia e excreção do organismo. Então, esses medicamentos, eles diminuindo o peristaltismo intestinal, diminuindo a frequência com que o indivíduo evacua, o que acontece? O micro-organismo ele fica parado, né, ali dentro do intestino. Então, o ideal é que ele continue evacuando, né, Claro, ele precisa estar bebendo, ingerindo bastante líquido para que ele consiga repor tanto água quanto eletrólitos que ele está perdendo, mas que ele continue evacuando. É uma forma de como ele vai eliminar esse micro-organismo que está presente ali no intestino, certo? Prevenção. Então, a shigelose, ela depende da interrupção da transmissão fecal-oral. Então, se o indivíduo ele tem lá, se tem uma determinada água, um determinado alimento que esteja contaminada com fezes, então uma forma de como prevenir é com a interrupção da transmissão fecal. Então, esse alimento, essa água precisa ser, né, descartado. É uma forma como, né, vai prevenir. Uma outra coisa também é, no caso, o tratamento adequado de esgoto, assim como cloração da água, a adição de cloro na água potável, né, na água que o indivíduo ele consome, e também a higiene pessoal, como lavagem das mãos, né, e também lavagem dos alimentos, né? Sempre os alimentos antes de serem ingeridos, né? Aqueles que podem ser lavados, eles devem ser lavados. Não há vacina, tá? E o uso profilático de antibiótico não é recomendado,
Tá? Então, deixa eu usar um determinado antibiótico porque eu vou para uma determinada região, que eu vou consumir alimentos, água que possivelmente podem estar infectados. Então, não se pode fazer esse uso profilático, certo? Então, gente, termino aqui essa aula sobre Shigella. Eu espero mais uma vez ter contribuído para o conhecimento de vocês. E só uma coisa que eu quero falar, com certeza todos vocês já perceberam isso, que todas as minhas aulas elas são bem extensas, tem aula com mais de 1 hora. O meu objetivo não é aqui criar aulas de 10, 5, 15 minutinhos, aulas apenas introdutórias, aulas superficiais. Tá? Meu objetivo aqui é criar aulas mais robustas, né? Aulas com mais informações, né? Aulas mais completas. E para que eu consiga fazer isso, com certeza eu não vou conseguir fazer tudo isso em pouco tempo, tá? Mas o meu objetivo é esse, trazer o conteúdo o mais, vamos dizer assim, completo possível, tá? Então, até a próxima aula e um grande abraço.